Oi, meu nome é GK e nesse vídeo eu queria falar sobre o boom das IA e como que isso acabou nos prejudicando de certo modo. Eu não sei se vocês vão conseguir escutar algum barulho no fundo, mas é porque é época de Copa, né? Então eu, morando num lugar onde tem brasileiro, né? Obviamente vai ter esse barulho de Copa. Afinal, é jogo do Brasil contra o Haiti. É que legal. Até o momento, eu não sei qual é o placar. Vou colocar na edição e maravilha. Bom, antes de falar como é que a IA tá atualmente, eu queria falar o que foi esse boom das IAs. Bom, foi uma época na qual surgiu um dos maiores problemas da sociedade atual, sendo o emburrecimento em massa de toda uma geração que antes era vista como a melhor geração intelectualmente falando. E indo para essa parte, contando um pouco da história, e sem muita enrolação, a inteligência artificial foi uma ideia montada desde 1950. Pois é, se você achou que foi algo criado em 2020, saiba que você está errado. Foi teorizada pelo matemático Alan Turing e foi oficializada somente lá em 1956, cara. Sinceramente, foi um processo que intercalava bastante entre otimismo e longos períodos de estagnação e crises financeiras. E essa época foi chamada de o inverno das IAs. Bom, ela só voltou a ter um grande interesse lá para 2012 e com crescimento real somente de 2017 até o início de 2020 em diante. Esse setor teve investimentos milionários, surgindo novas aplicações em tecnologias como ChatGPT, Gemini, mudanças no estilo de pesquisa. Se você lembrar, antigamente você pesquisava algo para ver se você estava doente e aí o Google aparecia falando que você estava ao pé da morte, sabe? Tinham sites, você tinha que entrar, pesquisar, estudar, entender o que estava acontecendo. Na época de escola, quando tinha que fazer trabalho sobre como foi a vida de algum filósofo, você tinha que entrar no site do Wikipedia ou algum outro site para poder entender. E com isso teve bastante mudanças, como o Google Search, assistentes, né, como Alexa, Siri, dentre outros. Mas com isso eu faço uma pergunta: qual a maneira de associar a IA atualmente? Ela é realmente um assistente ou é alguém que faz algo bem melhor do que você e fica por isso mesmo? Às vezes eu até fico perguntando, porque a IA ela tem um costume de jogar uma informação para você errada, porém com uma confiança extrema, e você acaba não procurando, opa, essa informação está correta? Será que isso aqui veio de uma informação ou de um lugar que é de confiança? Às vezes ela pode ser igual aquele seu tio gordo, né, no almoço de família, que fala informação política e pegou pela informação do WhatsApp, né, grupão. Enfim. Recentemente eu comecei a notar uma dependência do ser humano com a IA que doeu em mim, sabe? Principalmente quando eu vi minha mãe vendo a novela de IA. Até agora eu tô tentando superar, né? Eu trabalhei com uma cliente recentemente que queria formatar um texto em ABNT, Associação Brasileira das Normas Técnicas. Pelo amor de Deus, vocês têm que memorizar isso. E de cara eu já tinha visto que o texto que ela tinha me passado era completamente IA. Você conseguia olhar e era basicamente, opa, isso aqui é ChatGPT. E o detalhe é porque parecia que o cliente não tinha nem feito uma revisão. E um outro dia eu tinha visto ele na rua e eu acabei perguntando sobre o trabalho, né, para ver se ele foi aprovado ou não. E ele me disse que o mestre o avaliou bem. E isso me assustou bastante, porque foi uma pessoa que provavelmente não viu o texto para reconhecer que era IA, e o aluno que nem chegou a estudar o assunto, sabe? Fiquei pensando sobre isso, porque até onde vai a dependência do ser humano pela inteligência artificial? Será que realmente está sendo um assistente ou está sendo algo que nos faz como uma muleta, mesmo sem precisar, sabe? Eu não quero que você entenda errado. Realmente a IA é uma boa opção. Eu trabalho num lugar onde eu sempre estou usando a inteligência artificial de uma certa maneira, querendo ou não, entende? Por exemplo, certo dia eu tinha que pegar uma imagem que uma cliente, ela tinha tirado uma foto, né, um Nokia dela, e ela queria que eu refizesse essa mesma arte. Eu joguei na IA e ela melhorou realmente. Aí é um trabalho, e principalmente pela demanda que eu tava no dia, entende? Eu não tô julgando a IA de uma forma que eu queria que ela acabasse. Eu acho apenas que o ser humano deveria usar ela como algo que é um assistente, sabe? Não algo que, opa, eu preciso de uma dificuldade, vou usar nisso aqui, vou usar naquilo ali, não vou estudar, não vou ver de onde surgiu e de onde veio essa informação. Isso já acho um pouco errado. Então a única coisa que eu peço é que você, meu querido amigo, tome mais cuidado com o uso delas. Quando tiver uma dúvida, tente pesquisar no site, veja um vídeo no YouTube. Se caso não entender depois de algumas tentativas, você pergunta no ChatGPT ou em qualquer outra plataforma que você use. E algo importante é que se você quiser se expressar, procure um amigo, tenta escrever. Não precisa desabafar sua vida inteira para uma inteligência artificial que na real nem tem sentimentos. Tenta fazer um processo para se desgrudar dessa dependência das IAs que você tem. Às vezes eu até fico pensando como que vai funcionar em relação à educação do Brasil, pois ela nunca foi, de certo modo, a melhor que tem. Porém, antigamente era feito por pessoas reais. Agora é algo onde o aluno faz um trabalho feito por IA para um professor que não tá ligando, e aí fica por isso, entende? Então,
às vezes isso me assusta, porque são pessoas que não buscam realmente entender o assunto, e isso é algo cada vez mais comum. Eu não tô julgando a IA de uma forma como se ela não fosse útil. Eu acho, na verdade, que ela é bem útil para a sociedade atual, ou como ela ficou. Mas eu acho que a gente tem que entender que a gente tem que fazer esse processo de, opa, eu vou me desgrudar desse chat GPT, eu vou entender como funciona tal situação, tal circunstância, eu vou ter a minha visão crítica, entende? E isso é algo que eu percebo. Eu uso a IA, mas eu tenho essa média. Eu falo, opa, isso aqui eu consigo fazer só. Então, eu queria que você, que tá me vendo aí no outro lado, você conseguisse parar um pouquinho o que você tá fazendo nesse momento de reflexão e você conseguisse analisar o que você usa de IA, o que você pode substituir a IA pelo seu próprio pensamento. E que nem esses vídeos, eu faço esse roteiro escrito, entende? Um roteiro de tópicos. E com isso, eu vou me desenvolvendo. Agora, se fosse algo que eu falasse, ChatGPT, produza um roteiro tal e tal sobre isso, provavelmente iria ficar algo robotizado e não iria nem mesmo prender a sua atenção e nem mesmo prender a minha, pois é um assunto que eu conheço, é um assunto na qual seria se eu usasse a inteligência artificial para criar uma base de tópicos para mim. Então, eu acho que a gente tem que aprender a usar isso de certo modo. Afinal, é uma ferramenta realmente boa, mas eu acho que a gente deveria buscar entender como aproveitá-la sem se tornar um tio chato, né? Eu acho que esse é um dos meus poucos vídeos na qual eu queria falar num tom não somente filosófico e para fazer você entender, mas algo de desabafo. Muita gente tem essa dependência a um nível que eu fico surpreso, entende? No meu trabalho, que eu mexo muito com esse tipo de atendimento, eu já vi muitas frases românticas que eram totalmente feitas por IA e eu conseguia perceber, e são certas coisas que eu fico pensando, opa, beleza, se a pessoa tem dificuldade com escrita e vai corrigir no ChatGPT, tudo bem, só que tinha coisas que era absurdo, entende? Então, tente se tornar mais humano, tente entender que você tem as suas dificuldades e cada erro que você tem é um processo para poder amadurecer e melhorar em tal circunstância. Então, se você conseguir se desgrudar disso, cara, vai ser bom pra você. Não vai ser porque eu tô falando, porque um outro influenciador famoso está falando. É algo que você vai perceber por si só, que você vai conseguir pensar, você vai conseguir tirar suas próprias conclusões, você vai conseguir estudar sobre tal aspecto. E isso é algo que nenhuma inteligência artificial vai conseguir fazer. Então, se eu conseguisse te dar um conselho hoje, seria pausa um pouquinho o que você tá fazendo, pausa esse vídeo e tente entender aonde você pode tirar um pouco da IA para poder realmente pensar por si só. Bom, eu sou o GK e não sei se esse papo agradou muita gente, mas é um papo que eu queria ter e muito obrigado por ter ficado até aqui, cara. Eu desejo tudo de bom pra você. Eu espero que você se cure do que te deixa preso. E lembre-se que tudo é um processo. Até mesmo superar tudo isso se torna um processo. Se caso a gente estiver falando somente da IA, use com sabedoria. Se caso estivéssemos falando com algo a mais, entenda que todo processo existe falhas, existe erro. O importante é continuar e perceber que você consegue sim superar algo. Até a próxima. Valeu.